Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal O Valor da Idade. E hoje eu já vou começar falando com vocês sobre uma demanda que é o idoso, né? Que até eu gosto de colocar aí sobre a questão do idoso, porque depois do último vídeo muitas pessoas perguntaram para mim práticas e atividades para realizar com o idoso. E lembrando que o idoso a gente pode estar trabalhando diferentes áreas, mas quais são as principais? Linguagem, memória, comportamento motor e humor. São essas 4 áreas que são fundamentais para o idoso. E hoje eu quero trabalhar com vocês, trazer algumas práticas relacionadas com a linguagem, que isso é fundamental, gente. Eu falo que a pessoa idosa precisa desenvolver essa linguagem. Muitas vezes a pessoa idosa ou ela se fecha muito ou ela tem uma linguagem de repetição, ou seja, ela repete muitas vezes as mesmas falas, as mesmas histórias e não consegue ter essa noção do que está acontecendo. E por que que isso acontece muitas vezes? Porque elas não têm muito um repertório, e esse repertório ele está muito ligado com os estímulos que nós podemos dar para a pessoa idosa em relação à própria linguagem. Então é isso que eu quero trazer hoje para vocês assim ajudarem essa pessoa que você gosta tanto a ampliar esse repertório e cada vez mais entender essa história, poder estar junto com essa pessoa de uma forma muito afetiva e que a gente possa garantir que essa memória vai ficar viva aí por muito tempo com vocês também. Então o que que a gente consegue trazer em relação à linguagem do idoso? Quanto mais a gente estimular, melhor. Só que existe uma grande situação, vamos assim dizer, que quando a gente procura atividades com os idosos, existe muito também a infantilização do idoso. O que isso quer dizer? As redes sociais, os materiais, eles tendem a trazer muitos materiais com uma característica muito infantil, que ela vai desenvolver, vamos dizer assim, o objetivo da proposta é muito importante, é desenvolver linguagem, é ter essa lógica que vai ajudar. Só que quando nós mostramos um material infantilizado, a pessoa idosa, ela se sente muito mal com isso, ela se sente errada, inadequada, ou aquilo não vai ter relação com ela. Foram algumas pessoas que já relataram isso para mim aqui durante os atendimentos. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar uma questão de linguagem, eu tenho que primeiro dar um estímulo para essa pessoa. Eu vou pegar figuras da internet para falar sobre alguns assuntos, vamos supor assim, vestuário, roupas, coisas dessa linha. Eu vou recortar, por exemplo, da internet figuras, né? Por exemplo, aqui, tem uma calça, aqui, por exemplo, tem um shorts, aqui, por exemplo, tem um sapato. Quando a gente apresenta esse tipo de material pro idoso, fica desmotivado, ele não vai se sentir bem, porque ele vai se sentir infantilizado com isso. Então aqui eu digo que é o grande perigo em relação a muitos materiais que a internet oferece, porque ela pega o conceito de desenvolver memória, atenção, linguagem, todas essas áreas, mas de uma forma muito educacional que remete o idoso a uma infantilização. E isso faz com que ele não tenha essa adesão em relação às propostas. Mas então como é que a gente pode fazer para poder estar trabalhando essa linguagem com o idoso, né? No dia a dia nós conseguimos inserir o idoso em muitas falas, em muitos contextos. Então, por exemplo, da casa, estou lá, por exemplo, sei lá, arrumando o guarda-roupa, mexendo em algum espaço que tem algumas roupas e, por exemplo, eu trouxe aqui, por exemplo, uma camiseta preta, né? Uma camiseta de alcinha preta, vamos assim dizer. Eu já posso até trazer para essa pessoa, né? Nossa, você vê que eu tenho uma camiseta preta? Você também tem camisa preta? Tenho. Como que é a tua camisa? Onde que tá essa camisa preta? Onde que será que você colocou? A pessoa primeiro vai vir com uma questão no sentido de organização e vai ter uma memória no sentido de localização. Só que você pode trazer outras lógicas também. Nossa, eu tenho essa camiseta preta, mas eu lembro que eu fui numa festa com vestido preto que eu fiquei muito feliz. Você já foi em algum lugar também com uma roupa preta que você se sentiu muito bem, que você se sentiu muito feliz? Aí você já entra numa questão de memória emocional. E isso a pessoa começa a trazer muitas informações, tanto homens como mulheres. Essa lógica da roupa, por exemplo, eu já utilizei aqui na clínica e muitas senhoras colocaram pra mim que já foram em grandes bailes, que conseguiram realmente se divertir muito. Como é que foi aquela noite, naquele momento. E isso, gente, trabalha a linguagem, trabalha a autoestima, trabalha a memória, a socialização. Muitos homens colocam, eu tinha uma camisa preta que eu fui no casamento de tal pessoa. Então vocês percebem que o material pra gente trabalhar com o idoso não é nada extraordinário, que tem que comprar coisas diferentes. Nós podemos, no dia a dia, o mundo oferece pra gente, eu falo assim, as apostilas, os materiais estão no nosso dia a dia. É só como que eu interpreto isso com a pessoa. Então outra coisa que eu falo, né, por exemplo aqui, eu tenho uma forminha de gelo. Eu tô na minha casa e já aconteceu isso com meu pai também. Tava lá colocando a forminha de gelo e aí eu perguntei, o senhor também coloca, por exemplo, gelo lá na sua geladeira? Como é que é isso? Tem dias que eu esqueço, tem dias que não. Mas quando tá calor é bom colocar. Quando a gente tá frio a gente não usa tanto gelo. Olha, eu já começo a puxar com a conversa questões temporais, questões relacionadas com a temperatura, questões relacionadas com a motricidade, se essa pessoa consegue pegar ou não. A pessoa vai dizer, tem horas que eu consigo pegar, tem horas que não. Mas por que você não tá conseguindo pegar? Porque tá difícil, porque tem horas que quebra na minha mão alguma coisa. Você vê como é que tá essas questões mais, vamos assim dizer, delicadas do dia a dia pela linguagem. Você
consegue trabalhar muito com a pessoa. Então dizer assim, é difícil trabalhar a linguagem com o idoso? Não, só que ela tem que estar relacionada com o contexto que a pessoa está vivendo e principalmente respeitando a idade dessa pessoa, respeitando a história de vida dessa pessoa, porque os materiais que eu falo dessa forma aqui, tem muitas instruções, só que a gente não vê a pessoa aderir a isso, tanto que as pessoas mais velhas, elas tendem a fazer um pouco de palavras cruzadas, quando a gente traz, até teve a época, né, das mandalas, de trazer pinturas, algo nessa linha, a pessoa não vê a função naquilo, então quando a pessoa não vê função, ela não vê o interesse em estar realizando nada naquele sentido, ela não vê numa questão do que vem pela frente, qual que vai ser a ajuda dela em relação a pintar uma mandala ou pensar alguma pintura que é relacionada com a questão de motricidade, mas também não vê nada, quando ela olha para o passado, ela fala, nossa, pensa por si só, eu fiz isso quando eu era criança, eu fiz isso quando eu era jovem, agora não tem sentido eu fazer essas coisas. Então a gente consegue trabalhar as diferentes áreas do idoso, mas com diferentes recursos também. Uma outra prática que eu utilizo aqui muitas vezes, depois que eu conheço a pessoa, né, no sentido de entender a história de vida dela, da onde que ela veio, a sua origem, lugares que ela conhece, eu tento imprimir na internet mesmo algumas imagens de lugares, vamos dizer assim, ícones, né, em termos de estados, situações, monumentos que são muito importantes e que as pessoas tendem a lembrar muito. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem do Cristo Redentor, Rio de Janeiro, e que é um ícone no Brasil, essa imagem aqui. E em alguns momentos eu imprimo várias imagens, por exemplo, algumas imagens que é Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, lá do Nordeste eu consigo imprimir, da Bahia, lugares do Brasil, e que eu vou mostrando para a pessoa algumas fotos dessas imagens que não tem pessoas, não tem relação com a história da pessoa, mas é uma imagem que faz ela se remeter a alguma memória no sentido de já estive nesse lugar, ou uma crítica em relação ao lugar, ou a lógica de que eu nunca fui nesse lugar, mas teria vontade de ir. Você consegue puxar conversa com as pessoas em relação a essas imagens que a gente consegue, por exemplo, imprimir e entregar. Eu me recordo que uma vez eu entreguei essa imagem e o objetivo da imagem era falar sobre o Cristo, mas a pessoa não queria falar sobre o Cristo, a pessoa queria falar sobre o mar lá atrás, dizendo pra mim que há muito tempo não ia pra praia, que tinha saudade de ver a praia, de ir no mar de novo, que quando era mais novo nadou, fez várias coisas na praia, até surfava, mas que no Rio de Janeiro nunca tinha surfado. Então você vê que a gente consegue puxar a linguagem das pessoas idosas com práticas simples. Só que qual que é a grande diferença? Como eu já falei, não infantilizar as propostas, trazer propostas adequadas e principalmente respeitando a idade dessa pessoa que tá com a gente. E a outra lógica que é muito importante, o teu tempo de dedicação com essa pessoa. Porque quando a gente faz uma proposta nesse sentido, a pessoa se sente bem em poder falar, mas aí tem que ter a outra pessoa que consegue escutar, que consegue acolher todas as informações. E isso que eu vejo que é um grande entrave, muitas vezes, com as pessoas idosas, é ter esse tempo de escuta. Então, a partir do momento que eu pensei assim, nossa, em tal dia da semana eu vou desenvolver e vou trabalhar a linguagem, deixa um tempo maior na tua história ali, no seu contexto, para poder estar escutando e realmente formando esse diálogo, formando essa conversa, que essa interlocução, né, entre quem tá falando, quem tá escutando, essa troca é fundamental para a questão da linguagem, para a questão de velocidade de processamento, porque eu tenho que dar o tempo e já conseguir elaborar uma resposta quando você está me perguntando algo, memórias que são maravilhosas que a gente consegue resgatar, a questão atencional. Então são pequenas práticas que a gente consegue resgatar muitas e muitas funções aí no cérebro da pessoa idosa. Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês utilizem, que façam bom proveito, que quanto mais a gente puder utilizar, melhor. Lembrando que aqui no nosso canal O Valor da Idade, nós trabalhamos com as linhas da vida que eu falo, né, que é criança, adolescente, adulto, idoso. Sigam a gente, compartilhem, mandem perguntas, mandem dúvidas, que o pessoal mandou muitas dúvidas em relação ao idoso, por isso que eu tô com esse vídeo aqui. Se quiser seguir aqui a gente, Clínica Psec, que é a clínica aqui onde eu trabalho e desenvolvo todas essas práticas. Mas se quiser me conhecer um pouquinho mais, claudianequaglia.psi. Lá no Instagram vocês conseguem entender como que tá todo esse projeto, no YouTube, enfim. Vou ter o maior prazer em estar recebendo vocês aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo.